Programa Prime Leads, um oferecimento Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. E hoje nós temos um programa especial, um programa onde eu decidi compartilhar com você um sonho que eu realizei na minha vida no mês passado. Eu lancei o meu primeiro livro, um livro que tem um assunto um pouco diferente dos assuntos que normalmente a gente trata no programa, mas há uma correlação em função da minha vida profissional e em função desses estudos que eu há 10 anos tenho feito através de entender como é que é o funcionamento da mente, como é que existe, como é que acontece esses conflitos da mente humana. Eu hoje trabalho com network profissional, já fazem quase 9 anos, e ao mesmo tempo onde eu comecei a estudar os conflitos da mente humana, né? E aquilo que eu estudei, aquilo que eu estudo, fala muito sobre as experiências que eu tenho tido, principalmente apoiando executivos, apoiando profissionais dentro dos desafios que cada um enfrenta na sua vida profissional, nas empresas que trabalham. E há 10 anos que eu estou nessa jornada, ajudando empresas, ajudando pessoas a poderem entender e compreender como é que acontece essa batalha dentro da nossa mente. E quando chegou a época onde se começou a falar muito mais sobre depressão, sobre síndrome do pânico, foi onde eu acabei me aprofundando mais. E aí veio mais recentemente o Covid, essa pandemia que acabou de alguma maneira roubando a lucidez das pessoas, e no meio da pandemia eu acabei fazendo um curso, ou ministrando um curso, falando exatamente sobre aflições, sobre medo, sobre ansiedades, e desse curso nasceu o livro Vencendo a Batalha na Mente. E eu quero discorrer durante esse programa de alguns ensinamentos que eu fui buscar e que têm feito sentido na minha vida e certamente pode também fazer sentido na tua vida e eventualmente na vida de algumas pessoas que você conhece que nesse momento estão passando por um processo de ansiedade, de crise ou mesmo de algum tipo de medo e algum tipo de insegurança. O que eu tenho aprendido nessa década, um pouco mais de uma década, é que nós perdemos a nossa lucidez diante de situações contrárias que a gente precisa enfrentar na nossa vida. A gente acabou, de alguma maneira, confundindo um pouquinho a nossa mente da nossa pessoa. E pensar acabou virando uma doença, é isso mesmo. Hoje o ser humano existe, ele convive com uma doença hoje que é o pensar. E o que eu quero dizer, o que é essa doença? Ao invés de você usar a tua mente, é a mente que te usa. E como é que a mente te usa? Basicamente fazendo com que você gere pensamentos na tua mente em função das situações adversas que você está vivendo fora de você. Então o processo é mais ou menos esse. Se eu sou hoje guiado por aquilo que eu estou vivendo fora de mim, na minha mente, a minha mente vai produzir pensamentos que estão conectados com essas situações adversas. Esses pensamentos vão gerar sentimentos negativos, logo vão gerar comportamentos negativos. Então esse é o processo, esse é o ciclo da mente humana. Eu penso, eu sinto e eu ajo. E se eu estou promovendo, se eu estou produzindo pensamentos que estão alicerçados em situações adversas na nossa vida, logo que eu vou ter emoções negativas e comportamentos também negativos. Então esse é o ciclo da mente humana, é o ciclo que todo ser humano que não tem a sua lucidez, que não tem o controle da sua mente, ele vive no seu dia a dia. Então é importante você saber, telespectador, que você não é a sua mente. Você é um filho aceito e amado de Deus, que pode estar passando por um momento de aflição, mas que não muda a pessoa que você é. Então é importante você separar aquilo que você está vivendo no seu exterior daquilo que você é como uma identidade, um filho aceito e amado de Deus. E aí é importante nós entendermos como é que a nossa mente funciona, para que fique claro mais do que nunca de que você não é a tua mente. A tua mente ela é separada de 2 níveis. Você tem o nível consciente, que representa só 5% daquilo que você pensa. Então aí uma surpresa já para você, que você
normalmente é guiado pelos seus hábitos de pensar. Então a gente pensa que a gente pensa, mas no fundo 95% daquilo que nós fazemos é algo automático, é algo mecânico. É a mesma coisa quando você vai escovar o dente, mesma coisa quando você vai dirigir o teu carro. Você não vai na frente do espelho pensando qual é o dente que você vai escovar primeiro, você não entra no teu carro pensando se ele vai ligar, se ele não vai ligar, que marcha que você vai pôr. Isso virou um hábito, e pensar também é um hábito. Então a gente basicamente tem a nossa mente condicionada a hábitos que nós desenvolvemos de pensar no decorrer da nossa vida. Então imagine um computador. Quando você compra um computador na loja, é um computador que vem sem memória. Ele está com a memória RAM 0. E é assim que nós chegamos no mundo. Nós chegamos sem nenhuma memória. E as primeiras informações que nós vamos absorvendo é da nossa família. Nós vamos copiando o nosso modelo de pensar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Depois nós vamos para a escola, depois nós vamos para os ambientes religiosos, nós vamos para o nosso ciclo de amizades, e tudo isso vai fazendo com que uma série de informações vão sendo instaladas, registradas na nossa mente subconsciente. E também tem os nossos traumas, são aquelas experiências traumáticas que a gente acabou tendo que conviver durante a sua vida. Eu tenho uma história pessoal. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim que disse para uma outra pessoa muito próxima a mim de que eu não seria nada na vida. Então você imagina o que é uma informação, uma mentira, que encontrou uma mente desguardada. Essa informação, ela se instalou no meu coração, e a partir de 12 anos de idade eu passei a acreditar numa mentira de que eu não ia ser nada na vida. E para dar uma resposta para essa mentira, eu me esforcei sobrenaturalmente para conquistar as coisas, para realizar as coisas, para dar uma resposta para uma mentira. Até que, num determinado momento, eu tive problema na minha vida com as minhas empresas. Logo veio aquela voz no meu interior, tá vendo? Você não ia ser nada, falei que você não ia ser nada na vida, uma grande mentira. Então precisa tomar cuidado, telespectador, porque se você tem coisas que não foram resolvidas no teu passado, se você teve traumas, se você teve experiências negativas que não foram resolvidas, o grande risco dessas situações, dessas experiências estarem controlando a sua vida. E como é que ela controla a sua vida? Ela funciona como gatilhos mentais. Quando você está passando por situações parecidas com aquelas situações que você viveu há 5, 10, 15 anos atrás, isso automaticamente funciona como um gatilho, ou seja, os pensamentos que você teve lá atrás, eles voltam novamente a rondar a tua mente, mesmo sendo em outras situações, mesmo sendo em outros cenários, mas você produz os mesmos pensamentos, logo você produz as mesmas emoções e logo você produz os mesmos comportamentos. Teve uma outra história de 3 filhos que viviam com o pai alcoólatra. E havia o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. E o pai, toda noite, ele chegava embriagado e chegava muito agressivo na sua casa. E a reação dos 3 filhos eram muito diferentes. O filho mais velho, ele confrontava o pai. Ele não aceitava aquilo que o pai fazia quando chegava em casa sob a influência do álcool. Então ele meio que combatia o pai. O filho do meio, ele meio que tentava ser político, pai, não faz assim, deixa o irmão do lado, ou seja, ele tentava colocar panos quentes na situação. E o terceiro filho, o mais novo, ele fugia, ele tinha medo do pai. Quando o pai chegava, ele sabia que a experiência não seria boa, ele se isolava no quarto, se escondia embaixo da cama. Então você perceba, uma situação, 3 reações diferentes. E essa vida desse pai com esses 3 filhos, eles tiveram essa experiência por anos e anos. Aí o pai faleceu, aí os filhos cresceram, e aí cada filho, depois de crescido, teve 3 reações diferentes de acordo com os momentos de aflições da vida. O filho mais novo, o filho mais velho, melhor dizendo, ele confronta os problemas da vida. Então quando vem uma situação, quando vem um desafio, ele não é um cara de recuar, ele é um cara de ir para cima e resolver.
O filho do meio, ele tenta mais ou menos ser político, mais ou menos tentar colocar as coisas debaixo do tapete, colocar panos quentes na situação, ou seja, ele tenta mais ou menos ir convivendo com a coisa. E o filho mais novo, quando vem um problema, ele foge do problema. Por quê? Porque na mente subconsciente dele, ele tem medo de situações adversas, ele se coloca em situações de risco quando tem um problema, quando tem uma adversidade. Por isso, telespectador, é muito importante você olhar para o teu passado. O teu passado tem muito mais influência na tua vida do que você pode imaginar. Quer seja por causa da tua história, quer seja por causa dos modelos que você foi absorvendo no teu passado, quer seja por causa dos traumas que você viveu e que você precisa resolver. Então, era essa mensagem que eu tinha nesse nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai continuar compartilhando o conteúdo do livro que eu lancei há 30 dias atrás, Vencendo a Batalha da Mente. Eu espero vocês após o intervalo. Até lá. Olá, sou Leonardo Teixeira, da PKT Desenvolvimento Empresarial, associada à Fundação Dom Cabral. Atuamos na região de Campinas e Sorocaba há mais de 10 anos, atendendo empresas de todos os setores em trabalhos customizados. Desenvolvemos a 4 mãos junto às empresas programas de capacitação e intervenção empresarial. Os programas de capacitação visam ajudar as empresas em elevar o conhecimento em gestão do seu time, em qualquer setor, área comercial, financeira, liderança, entre outros. Além disso, ajudamos a estruturar as áreas com intervenções, que são transferência de conhecimento para a empresa, para que ela possa desenvolver internamente junto à sua equipe as ferramentas de gestão. Para mais informações, segue abaixo o nosso contato. Muito obrigado. Voltamos. Hoje um programa especial, eu estou compartilhando com vocês, telespectador, o livro que eu lancei recentemente, Vencendo a Batalha na Mente, um estudo ou 10 anos de estudos onde eu tenho de uma maneira bem aprofundada compreendendo ou tentando compreender os conflitos da mente humana. No primeiro bloco nós falamos basicamente de que você não é a sua mente, você é um filho aceito, amado de Deus. Portanto, nada daquilo que você esteja vivendo dentro ou fora de você muda a pessoa que você é. E nós explicamos no primeiro bloco que a tua mente é separada de 2 níveis, a mente consciente e a mente subconsciente, e que você é guiado basicamente pela sua mente subconsciente, que representa 95% daquilo que você pensa. Então, nós vamos desenvolvendo hábitos de pensar. Nós pensamos que nós pensamos, mas nós vamos de uma maneira automática, produzindo pensamentos que já estão no nosso subconsciente. Então, diante dessa constatação, o que nós podemos concluir? De que os nossos grandes fantasmas, eles não estão fora, mas estão dentro de nós. Os nossos grandes conflitos, a nossa grande batalha, a nossa grande guerra, que precisa ser vencida, não está fora de nós, mas está dentro de nós. Muitas pessoas vivem hoje, telespectador, aprisionadas com pensamentos perturbadores. Pessoas que não conseguem se livrar, se libertar de pensamentos destrutivos. Por quê? Porque são pensamentos que estão instalados no seu subconsciente. Pessoas, por exemplo, que tiveram problemas financeiros agudos no seu passado, que quando de repente ele vai visitar, e parece que é um exemplo pequeno, mas quando ele vai visitar, por exemplo, a caixinha do correio dele hoje, depois que ele já superou essa situação, ele vai com a ansiedade de acessar essa caixinha do correio
com um pensamento de que pode ser uma informação negativa, uma informação que ele não gostaria de estar recebendo. Então é um exemplo pequeno, mas que funciona como um gatilho que aciona a nossa mente subconsciente e faz com que a gente tenha emoções negativas e comportamentos negativos. Olha, como é que a gente consegue então resolver esse dilema na nossa vida? Como é que nós conseguimos e devemos nos libertar de pensamentos perturbadores? Nós precisamos renovar a nossa mente subconsciente. Ora, se a nossa mente subconsciente ela é formada basicamente de experiências que eu vivi no meu passado, eu preciso resolver essas experiências, eu preciso olhar para essas experiências hoje com os olhos da pessoa que eu sou, não com os olhos da pessoa que eu vivi esses conflitos lá atrás. E a outra parte que eu preciso renovar foram todos aqueles ensinamentos que eu fui absorvendo durante a minha vida e que hoje não necessariamente correspondem com a vida que eu tenho e com a pessoa que eu sou. E, em últimas palavras, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar os meus hábitos de pensar. E como é que nós mudamos os nossos hábitos de pensar? Mudando os nossos pensamentos de uma maneira recorrente. Todo hábito, telespectador, ele é nada mais é do que uma repetição daquilo que você faz. Quando você repete uma coisa, em média, por 21 dias, essa coisa que você repetiu por 21 dias se torna um hábito. E pensar é a mesma coisa. Se você hoje tem um pensamento negativo sobre a sua família, você precisa produzir um pensamento positivo sobre a sua família e repetir continuamente esse pensamento por 21 dias. Logo, esse pensamento vira um hábito, ele vai se alojar na tua mente subconsciente e quando você olhar para a sua família, você já não vai mais produzir pensamentos negativos, mas você vai trazer do seu subconsciente pensamentos positivos. E isso serve, telespectador, para toda a área da tua vida. Tudo aquilo que você aprendeu, você pode desaprender e aprender novamente agora de uma maneira correta. E eu tenho no meu livro alguns pensamentos poderosos que eu quero compartilhar com você para que você desenvolva o hábito de pensar as coisas certas. O primeiro pensamento que eu escrevo no meu livro é: posso fazer, por intermédio de Cristo, tudo o que eu preciso fazer na vida. Olha que informação importante para você, ou seja, não há impossível na tua vida. Se você está vivendo hoje um momento de adversidade, se você está hoje vivendo num beco sem saída, você precisa colocar na tua mente uma verdade. E é onde que a gente encontra a verdade para a nossa vida, telespectador? No mundo, não em Deus. Olha o que Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele em quem? Em Cristo, que te fortalece. Então, qual é o pensamento que você precisa desenvolver na tua mente subconsciente a partir dessa verdade? Posso fazer, por intermédio de Cristo, tudo o que eu preciso fazer na minha vida. Então, você precisa repetir essa verdade. Você precisa acrescentar uma emoção positiva nessa verdade, ela vai estar alojada no seu subconsciente. Quando vier uns ventos contrários, quando vier uma informação negativa, quando vier alguma notícia triste, você vai lembrar automaticamente: tudo posso naquele que me fortalece. E você não vai fugir do problema, você vai encarar esse gigante com a certeza de que você pode superar também esse vento contrário na tua vida. Segundo pensamento poderoso: Deus me ama incondicionalmente. E aqui é muito importante, telespectador, porque as religiões, eles criam um Deus juiz, um Deus que está sempre nos procurando para nos punir. Deus é Pai. A gente cresce com essa figura errônea de um Deus juiz, punitivo. É por isso que a gente se afasta de Deus. Ninguém quer estar perto de alguém que está toda hora tentando encontrar as nossas falhas para poder nos acusar. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, Deus escolheu você nele antes da criação do mundo. Você é um sonho de Deus, telespectador. Como é que você pode pensar
de que Deus não te ama. Você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você e trouxe você à Terra para você viver uma vida extraordinária. Mas às vezes, pelas experiências traumáticas que a gente tem, o sentimento de dor, o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono que nós vamos vivenciando na nossa vida, desde a nossa infância, faz com que a gente se carregue dentro de nós um sentimento de ser uma pessoa inapropriada, uma pessoa que não tem valor. E aqui precisa desenvolver na tua mente um pensamento poderoso, que Deus me ama incondicionalmente. Quando vier um sentimento de baixa autoestima, esse pensamento tem que estar borbulhando na tua mente, porque é um pensamento verdadeiro. Por que é um pensamento verdadeiro? Porque é um pensamento que vem de Deus. Terceiro pensamento, são 12 pensamentos, nós vamos ter o tempo útil, infelizmente, para compartilhar os 12 pensamentos, mas o terceiro é: não viverei com medo. Medo é uma prisão, medo é um cativeiro que paralisa a tua vida. Soldado numa guerra que não luta morre. Se a vida nesse momento, telespectador, te colocou numa batalha, levante-se e lute, sem medo. E onde é que diz, na verdade, que vem de Deus, que eu não preciso ter medo? Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha a verdade do céu para a tua vida, que Deus te deu um espírito de poder e não de medo. Quando você tiver que enfrentar um gigante na tua vida, esse pensamento que vem da verdade de Deus precisa fulgurar na sua mente, para que você enfrente, para que você encare, para que você derrube todo e qualquer gigante que você precisa derrubar na tua vida. Mais um pensamento poderoso, o quarto pensamento poderoso: confio em Deus completamente, não há razão para me preocupar. Olha, telespectador, que informação útil para você quando você precisar de força para se sustentar diante dos ventos contrários. Confio, confiar. Não é confiar em você, é confiar nele, porque ele tem coisas que você não tem, ele pode fazer coisas que você não pode fazer. E onde é que está escrito isso, Luciano? Está lá na palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então olha o que está dizendo aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 5, que você tem que confiar em Deus de todo o teu coração, ou seja, não é metade do coração, não é só um pouquinho do coração. Por que a gente anda aflito, preocupado, ansioso? Porque diferente disso a gente confia na nossa capacidade, no nosso intelecto, na nossa capacidade. Então aqui são alguns pensamentos, eu compartilhei 4 com vocês, eu tenho 12 pensamentos poderosos que, se você quiser ter uma vida vitoriosa, você precisa torná-los hábitos na sua vida, e dessa maneira você vai viver uma vida poderosa, tá bom? Se você quer saber mais sobre o livro, você pode mandar uma mensagem para o meu e-mail, lucianorochatr@gmail.com, e eu vou ter a satisfação de poder compartilhar com você esse livro. A gente pode marcar uma reunião, uma conversa para poder te ajudar, caso você tenha conflitos na tua mente. Muito obrigado por você ter me acompanhado nesse programa especial. Espero que essa nossa conversa tenha de alguma maneira despertado alguma reflexão no seu coração, e eu sigo aqui torcendo para que você seja conquistador em tudo que você deseja conquistar na tua vida, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua audiência. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Olá, sou Leonardo Teixeira, da PKT Desenvolvimento Empresarial, associada à Fundação Dom Cabral. Atuamos na região de Campinas e Sorocaba há mais de 10 anos, atendendo empresas de todos os setores em trabalhos customizados.
Desenvolvemos a 4 mãos junto às empresas programas de capacitação e intervenção empresarial. Os programas de capacitação visam ajudar as empresas em elevar o conhecimento em gestão do seu time, em qualquer setor, área comercial, financeira, liderança, entre outros. Além disso, ajudamos a estruturar as áreas com intervenções, que são transferência de conhecimento para a empresa, para que ela possa desenvolver internamente junto à sua equipe as ferramentas de gestão. Para mais informações, segue abaixo o nosso contato. Muito obrigado.